Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por mais um domingo, mais um dia e hoje um dia especial para as mães. E desde já quero abençoar todas as mães. É um privilégio maravilhoso ser mãe. Amém. O próprio Jesus Cristo precisou de um útero materno para vir a este mundo como homem. Maria não é mãe de Deus como rezam, é mãe de Jesus, homem. Glória a Deus. Deus abençoe então. Vamos terminar hoje a nossa série de meditação, de estudo nessa escola bíblica a respeito da salvação. E o assunto final, como já tem sido nos outros domingos, tem sido sobre a morte, que é o propósito da salvação é a gente, após a morte, e não ir para outro lugar a não ser o paraíso do cristão, né? E nós vimos já algumas coisas que acontecem após a morte. Após a morte vem, depois da ressurreição, vem o juízo final. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, né? Falamos alguma coisa a respeito de um estado intermediário, né? Que a Bíblia chama de um sono, é como dormir, né? E isso é uma grande verdade para nós, né? Que a nossa promessa de ressurreição do corpo é real e verdadeira. Então esse tempo de dormir está ligado ao nosso corpo que vai ser ressuscitado, né? Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, o Espírito volte a Deus que o deu, né? O corpo, o pó volta para o pó, para ser ressuscitado no tempo oportuno que Deus determinar. E aí estaremos num corpo glorificado para sempre com o Senhor. O Espírito já está no paraíso, já está com Deus. O corpo se une de uma forma sobrenatural para viver eternamente com o Senhor, né? E vimos também que o próprio apóstolo Paulo chamou, né, do lugar, um lugar chamado paraíso, né? 2 Coríntios 12:4. Também nós vimos aquela passagem do rico e o Lázaro, onde esse lugar foi chamado também de seio de Abraão, né? Então, nós, na verdade, não conhecemos tudo aquilo que nos aguarda, né? Mas algumas coisas nós podemos mencionar e falar pela palavra de Deus, né? Veja só o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, quando ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ainda tem muita coisa, né, que a gente não tem nem noção daquilo que vamos ter após a morte e vivendo após a morte com salvação, né? Não com perdição, que no juízo final vai ser para todos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, que é o inferno.
o próprio Jesus disse, né, que neste estado intermediário o ímpio já vai, o perdido, aquele que não é salvo, já vai para o inferno. Vamos ver o que diz a palavra, o que Jesus falou, né, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 41. Acompanha comigo. Se tiver com a Bíblia, se não tiver, veja, anote, veja depois. Jesus, então, ministrando, falou: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Lá haverá choro e ranger de dentes, né? Fornalha acesa é inferno. E é bom a gente saber que a palavra inferno, na verdade, é uma palavra latina e não está exatamente escrito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e no grego no Novo Testamento. Depois, com o passar do tempo, né, para a facilidade do entendimento, o latim era uma língua do Império Romano, né, o latim, e foi traduzida a Bíblia para o latim, né? Foi chamada Septuaginta, né, a tradução latina. E no latim é que foi introduzida essa palavra inferno, porque no original mesmo da Bíblia existem várias palavras traduzidas como inferno, várias palavras do hebraico e do grego, traduzidas como inferno. E isso é só para a gente aprender aí, né? Para a gente ter noção de como é a verdade bíblica da palavra. Não estou dizendo que a verdade latina, né, não está errada, pelo contrário, para nós está muito certo. Por isso que nós falamos inferno, mas biblicamente, o escrito bíblico original do Velho Testamento, no hebraico, a palavra é Sheol, com S, S-H, que significa lugar das almas perdidas, né? Das almas daqueles que morreram. É um lugar, até, vamos ver aqui, Provérbios, olha só o que o livro de Provérbios escreve no capítulo 15, no versículo 24. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. A gente fala de céu e paraíso para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, a gente entende que inferno é ir para baixo, né? Não é ir para cima. É o próprio livro de Números, também no Velho Testamento, no capítulo 16, veja comigo, no versículo 30, 16:30, olha aqui. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Desceu para o abismo, né? Quem despreza a vida eterna, a salvação. E
verso 32 diz: abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Tá? Isso foi uma situação em que foram uma família inteira por se rebelar contra Deus e contra Moisés, então foram engolidos. E um significado aqui de que o Sheol, do hebraico, o inferno, é um lugar de perdição, né? Sempre como que para baixo da terra. Outra palavra, né? Agora do grego, no Novo Testamento. No Velho Testamento, Sheol, que a gente traduz por inferno, no português, porque vem do latim. E no Novo Testamento é a palavra Hades, Hades com H, né? É o mesmo significado do Sheol, que está escrito lá nós já lemos o texto, vamos ler aqui de novo, no Lucas 16. Já mencionamos durante uma aula a respeito dessa passagem de Lucas 16. Vamos ver aqui de novo. Amém? Glória a Deus. Lucas 16. 19, aquela história que eu já mencionei aqui do rico e o Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? Só coisa de grife da época. E todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora veja o que acontece. Aconteceu, verso 22, morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico vai para o cemitério, o mendigo vai para o seio de Abraão. Aqui, né? Então aí começa uma conversa. No inferno, o rico, no inferno, que aqui é traduzida, a palavra no grego é o Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Né? Depois, então, ele diz, então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, é um lugar de tormento, de fogo, né, de lembranças amargas. A gente costuma, assim, falar que quando você tinha que fazer uma coisa e não fez, você vem logo com aquela palavra: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, né? A gente até, em família, a gente brinca, o inferno é um lugar do devia. Por quê? O cara vai estar no inferno e fala: puxa, eu devia ter acreditado na palavra de Deus, na mensagem que me pregaram, que me ensinaram, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu estou aqui, né? Sendo feito churrasco do capeta, nesse lugar de tormento, porque não perde a consciência, amados. Isso é o que é o grande tormento, é não perder a consciência. Eternamente nesse tormento, né? Mas não tem jeito. Porque Jesus ensinou nessa passagem que quem está lá não passa de lá para cá, nem daqui para lá. Quem está
no paraíso está garantido. Quem está no inferno está garantido também na perdição. Amados, com Deus não se brinca. Não dá. Mas eu fui fiel em tudo que eu fiz para Deus. Eu fui fiel na religião dos meus antepassados, da minha família. Eu fui fiel no dízimo, na oferta. Mas não garantiu a salvação, amados. Não viveu como Deus diz pela sua palavra. Não adianta. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Ser fiel até a morte, Jesus falou. E dar-te-ei a coroa da vida. E não é ser fiel na religião, é ser fiel a Jesus Cristo, tendo Ele como o único Senhor e Salvador. Olha, o Galo até cantou para dar um alerta. Glória a Deus. Tem também uma palavra grega, que na verdade, que é uma mistura aí, né, do grego com o hebraico, que era usado no Novo Testamento, e foi usado também no Velho Testamento, que é chamado Vale de Rinom. Era um lugar de maldição, onde queimavam crianças em Israel, queimavam crianças vivas em oferta a Moloque. É por essa razão, eu não quero fazer disso uma doutrina, mas um alerta. Moloque é um demônio onde eram sacrificados crianças para ele. Amado, o sacrifício de criança é coisa demoníaca, né? É satanismo puro. E esse lugar não só era o lugar de sacrifício de crianças, também era o lixão da época em Israel. E era chamado Vale de Rinom, com H, uma palavra hebraica que depois esse inferno foi traduzido também para o grego de Gerinom. Então misturou o grego com o hebraico. Mas eu quero dizer a respeito de Moloque. Nós temos um péssimo costume, não sei se é péssimo, eu digo é costume, a gente chamar criança, menino, menina de moleque, né? Veja que tem uma relação de moleque com Moloque. Então eu não recomendo que mães, principalmente, né, hoje, o dia abençoado das mães, nunca falem, nunca gritem com os filhos, esse moleque, na verdade, uma palavra ligada mesmo a esse demônio, essa potestade do ar, Moloque, né? Lá no Paraná, chamam de piá. Piá, tá bom, para menino. Piazinho, né? No Sul também falam guri. Acho que no Rio de Janeiro também falam guri, esse guri. Mas é menino, né? Então evite essa palavra moleque, porque ela tem uma certa ligação com esse demônio, essa potestade maligna, para o qual eram sacrificados crianças vivas eram sacrificadas a Moloque. E está passando aqui um amado aqui, cumprimentando. Amém. Glória a Deus. E é um lugar, como eu falei, né? É um lixão, um depósito de lixo. E em Mateus capítulo 10, olha aqui.
que veja aqui no 28, capítulo 10, 28. Olha só o que está escrito. Não temais os que matam o corpo, Jesus falando, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Está vendo? Então, essa palavra aqui, perecer, né? Perecer na Bíblia, é morte eterna, né? É inferno. E essa palavra inferno aqui é o tal do Gena, Gerinon. Gena é condenação, né? E juntou-se com Rinom, ficou Gerinon, Vale de Rinom, o lugar de fogo, sofrimento. Amém? Ainda em Marcos também, Jesus falando aqui. Amados, a palavra de Deus é viva. Marcos capítulo 9, versículo 47. Marcos capítulo 9, versículo 47, diz assim: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Jesus não está dizendo para a gente meter o facão no braço ou na perna ou furar o olho. Isso é figurativo, né? Mas ele diz para que a gente fique livre de coisas que atrapalham a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, né? Então, ele diz, é melhor você tirar coisa que te faz tropeçar, né? Arranca. Melhor entrar no reino de Deus com um olho só e uma perna só. Isso é figurado, né? Do que ser lançado no inferno. O que adianta? Então, viver aqui, mas viver em desagrado ao Senhor, não adianta, não vai entrar no reino de Deus. E Jesus continuou: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Nem o verme, né, do corpo morto, meu Pai, não é consumido no inferno, o fogo não se apaga, né? E cada um será salgado com fogo. É fogo eterno. Meu Deus. Corpo e alma vai para o inferno, amados. Esse é um lugar terrível, né? O corpo, como eu falei, só depois da ressurreição, né? A alma e o espírito já está no inferno. Depois vai se juntar, assim como daquele que é salvo, depois da grande ressurreição, juízo final, que vai se juntar no céu, no paraíso, na eternidade. Aí teremos a Nova Jerusalém. Mas isso é um outro assunto. É lugar de sofrimento. Não adianta. Por isso que tem que cuidar da salvação enquanto está aqui. Só para a gente terminar sobre mais esse assunto aqui, tem no Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, diz assim: se alguém, no versículo 9, diz, se alguém adora a besta, né, que é o grande líder demoníaco que vai se levantar na terra, adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
né, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Mas quem não cuidar da sua salvação enquanto está neste mundo, o destino final é fogo e enxofre, é o lago de fogo e enxofre, que é também chamado segunda morte. É segunda morte por quê? A primeira morte, o corpo está aqui. O espírito já foi para o Hades, para o Sheol, para o Gehinnom, para o vale, né, da perdição, para o lixão eterno. Depois, a ressurreição e o juízo, aí todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, né, pelo juízo final. E aí, então, vai se juntar da mesma forma, corpo e alma, direto, eternamente, no fogo, no sofrimento. Amém? Uma outra palavra grega também usada é tartaru, e eu não sei onde ela foi usada, mas isso é um assunto só para a gente tomar conhecimento, né? Mas, enfim, inferno é inferno, né? Não importa como ela tenha sido escrita no Velho Testamento ou no Novo Testamento. O que nós temos que fazer é garantir a nossa salvação, garantir o nosso nome no livro da vida do Cordeiro e a nossa eternidade com Deus. Amém? Na glória com o Senhor. E assim nós encerramos essa série aí de estudos a respeito da salvação e que a gente se cuide. Que Deus nos abençoe e nos guarde de toda a malignidade desse mundo e que seja sobre nós o Espírito Santo de Deus nos alertando no caminho que a gente deve andar. Amém? A palavra de Deus diz que há uma voz que vai atrás de nós, a voz do Espírito Santo, e nos alerta. Quando a gente sai para a esquerda ou para a direita, ele diz: ei, não é esse o caminho, isso não é o caminho do Senhor, andai nele, andai no caminho do Senhor. Glória a Deus, que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal. Abençoe nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, para quem tem neto, nossos netos, e o sangue do Cordeiro Jesus Cristo seja sobre a nossa vida. E hoje temos também a ceia do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.